Aldeia de Zixiqiao, província de Zhejiang, China. Esta pequena aldeia com apenas 1.000 habitantes pode parecer pacífica, mas esconde um pesadelo para muitas pessoas em todo o mundo. Mais de 3 milhões de cobras de várias espécies vivem em uma área de menos de 1 quilômetro quadrado. As cobras são consideradas joias medicinais há milhares de anos na China. A China fornece 70% da produção mundial de cobras e esta pequena aldeia é responsável por 30% dessa produção desde a década de 1980. Mas não é o único lugar do país que cria cobras. A província de Guangdong é o maior centro de exportação de cobras da China e a província de Hebei é o seu principal fornecedor de cobras para carne doméstica e para fins medicinais. A razão pela qual o povo chinês favorece e transforma a criação de cobras numa indústria de 12 milhões de dólares provém de muitos factores. Os criadores de cobras na China podem gerar uma renda lucrativa de cerca de 400 mil a 500 mil yuans, ou os 55 mil a os 68 mil reais por ano, tornando-se uma profissão muito procurada nas áreas rurais. Embora faltem evidências científicas, a carne nua é valorizada por seu valor nutricional, pobre em gordura e rica em proteínas, e acredita-se que ajuda no tratamento de doenças de pele como eczema. Em certas culturas, como o leste asiático, a vesícula biliar e o vinho de cobra têm sido remédios populares para fortalecer os rins e a saúde das articulações. Graças a estes benefícios, a indústria chinesa de criação de cobras tornou-se uma potência econômica multimilionária, gerando receitas significativas. Uma garrafa de vinho de cobra pode ser vendida por 7 mil a 8 mil yuans, o equivalente a cerca de uns 980 a 1.100. A jornada de uma cobra em uma fazenda de cobras começa com a incubação dos ovos. As cobras fêmeas precisam ter de 9 a 10 meses de idade para começar a procriar. Você já viu cobras acasalando? Eles se entrelaçam assim. Os agricultores costuram os lábios das cobras para impedi-las de comer os próprios ovos após a postura. Cerca de 30 a 35 dias após o acasalamento, a fêmea põe entre 12 e 21 ovos por ninhada. O fio será cortado após a coleta dos ovos, o que acontece a cada 2 horas manualmente. Se os agricultores os deixarem na gaiola por muito tempo, eles morrerão. Em seguida, esses ovos são colocados em uma caixa contendo cerca de 5 centímetros de terra e areia com teor de umidade de 25 a 30%. Uma fina camada de areia é então espalhada sobre os ovos. O período de incubação dura cerca de 75 dias, durante os quais os ovos devem ser verificados regularmente para garantir que estejam uniformemente grandes, brancos e secos. Quaisquer ovos danificados devem ser removidos imediatamente. Estas operações em grande escala regulam a umidade e a temperatura, em cerca de 80 graus Fahrenheit, para imitar o habitat natural e aumentar o sucesso reprodutivo. As cobras sofrem eliminação como parte de seu processo de crescimento. Os sinais de uma queda iminente incluem perda de apetite, letargia e aumento da agressividade. A pele da cobra fica turva e seus olhos ficam opacos enquanto ela procura um lugar para se esconder. As cobras jovens eliminam a cada 28 a 30 dias, enquanto as cobras com mais de 2 anos eliminam a cada 35 a 45 dias, geralmente no verão e no outono. Durante este período, os agricultores precisam limpar o celeiro regularmente porque a pele de cobra está por toda parte. Agora estamos de volta com os bebês cobras recém-nascidos. Os agricultores precisam verificar cuidadosamente a caixa de incubação para garantir que nada seja deixado para trás. Em seguida, eles são colocados em um recinto. Esta fazenda coloca 80 cobras por gaiola. A água é fornecida 7 dias após a eliminação, e eles geralmente são alimentados com pequenos animais como sapos e ratos. A frequência de alimentação é a cada 3 a 5 dias.
Os agricultores dão a 50 cobras bebês com 1 mês de idade cerca de 0,5 kg de sapos por dia. As cobras adultas são alojadas em recintos de cimento com aproximadamente 1,2 metros de altura para evitar fugas, com portas laterais e telas para ventilação. Eles são alimentados com presas vivas e limpas, como ratos, filhotes e outros animais semelhantes, 2 a 3 vezes por semana. Muitas vezes a comida é deixada no recinto para as cobras comerem à vontade. Mas, para garantir que comem, alguns agricultores ainda os alimentam manualmente desta forma. As cobras podem ser agressivas com estranhos, mas com o tempo elas se familiarizarão com os alimentadores e manipuladores. Portanto, as operárias que alimentam as cobras tendem a ser as mesmas que as alimentam desde o nascimento. No entanto, esses trabalhadores qualificados ainda precisam usar equipamentos de proteção ou ferramentas de segurança ao alimentá-los. Além disso, eles não devem se aproximar deles depois de usar perfume ou beber álcool, pois isso mudará o cheiro do corpo e fará com que as cobras pensem que são estranhos. Apesar de serem animais silvestres com alta resistência a doenças, a higiene semanal ainda é essencial na criação de serpentes. As cobras precisam de água limpa e fresca para beber e tomar banho. A cobra é um animal relativamente limpo para ser criado porque seus excrementos são secos e não têm muito odor. As cobras são colhidas para carne entre 6 meses e 1 ano de idade. Neste momento, se eles pesarem 1,1 libras ou acima, eles são considerados a nota máxima. Apenas cobras machos são colhidas porque as fêmeas são mantidas para continuarem a se reproduzir. Cobras de 8 meses e pesando mais de 1,2 kg são poedeiras mais prolíficas. Este país colhe e processa cerca de 14 a 18 milhões de libras de cobras todos os anos, e cerca de 40% disso vai para cozinhar. A sopa de cobra é um prato tradicional e meticulosamente preparado, famoso na China. Acredita-se que previne resfriados, náuseas e aumenta a longevidade. O vinho de cobra é feito a partir de 67% de cobras cultivadas, utilizando espécies venenosas e não venenosas com alto valor medicinal. O processo básico envolve matar e limpar as cobras, muitas vezes deixando intactas a vesícula biliar e outras partes medicinais. As cobras são então colocadas especialmente em potes. Em seguida, os enólogos recheiam-no com vinho de arroz ou vinho de arroz glutinoso com teor alcoólico de 40 a 60%. O vinho é macerado por no mínimo 6 meses, embora o ideal seja mais de 3 anos, para extrair totalmente as supostas propriedades medicinais das cobras e ervas. Consumido em pequenas quantidades, normalmente de 30 a 50 ml por dia, acredita-se que o vinho de cobra alivia a artrite e aumenta a vitalidade. Apesar de todas essas coisas boas, o vinho de cobra apresenta perigos significativos. Numerosos incidentes de picadas de cobra ocorrem quando as cobras não foram mortas antes de irem para os potes e reviveram depois de ficarem dormentes por mais de 3 anos dentro. Isso ocorre porque eles podem permanecer inativos por muito tempo em condições adversas, como frio e escuro, sem oxigênio e comida. Em 2023, a aldeia de cobras mais famosa da China vendeu mais de 3 milhões de cobras a empresas farmacêuticas que utilizam a vesícula biliar e a pele dos répteis para criar suplementos nutricionais. Esses produtos são procurados no Japão, Coreia do Sul, América e Europa. Talvez o produto mais valioso derivado das cobras seja o seu veneno, um coquetel complexo de enzimas e toxinas conhecido como ouro líquido na China. O veneno de cobra seco pode custar de 3.000 a 5.000 yuans por grama, cerca de os 450 a os 750 rales, dependendo da espécie. É caro porque a colheita do veneno requer um alto nível de habilidade para lidar com picadas de cobra de maneira eficaz e segura. O trabalhador tem que usar equipamento de proteção e depois agarrar o rabo da cobra assim. Depois disso, eles usam um pedaço de pau para prender a cabeça do réptil no chão,
para que possam facilmente agarrá-la e ordenhar seu veneno em um copo. Os novos manipuladores costumam sofrer mordidas diversas vezes antes de dominar a técnica. No contexto do desenvolvimento agrícola moderno, uma profissão especial atrai cada vez mais a atenção. Isto é a criação de codornas cheia de potencial e lucro. Centenas de milhões de codornas são criadas não apenas para produzir ovos, mas também para fornecer carne. Vamos explorar o modelo de sucesso dos agricultores chineses na criação e processamento desta pequena ave. Quase qualquer tipo de condição climática é adequada para iniciar a criação de codornas. Esta ave pesa apenas cerca de 200 gramas, mas produz milhões de ovos todos os anos, mais do que qualquer outra espécie de ave. Atualmente, a China é a região que mais cria codornas no mundo. Estima-se que 1,4 bilhão de codornas sejam criadas anualmente para a produção de carne e ovos. Destes, mais de 80% são produzidos na China. Todos os anos, a China processa cerca de 1,3 milhões de codornizes e cerca de 84 mil milhões de ovos, representando quase 38% da produção global total. Não só fornece produtos de carne e ovos aos consumidores chineses, mas também serve exportações. Para garantir o desenvolvimento e a saúde de todo o rebanho de codornas, os agricultores devem investir desde a seleção dos ovos até a sua colocação em incubadoras. Quando os ovos eclodem e passam por um processo de triagem, para selecionar as codornas com melhor saúde. Agora, vamos explorar as atividades agrícolas na fazenda de codornas. A incubação de ovos de codorna é um processo meticuloso que requer muita atenção aos detalhes para garantir uma eclosão bem-sucedida. Este processo começa com a escolha de uma incubadora adequada. O tamanho e a complexidade da máquina dependerão da escala da operação agrícola. Uma incubadora básica pode conter cerca de 100 ovos e está equipada com recursos automáticos que ajudam a manter as condições adequadas para o desenvolvimento dos ovos. O primeiro fator importante na incubação artificial é manter os ovos a uma temperatura de cerca de 37,5 graus Celsius. A maioria das incubadoras modernas possui termostatos para ajustar a temperatura, mas os agricultores ainda monitorizam e ajustam regularmente se necessário para evitar quaisquer flutuações potencialmente prejudiciais. Os agricultores viram os ovos pelo menos 4 vezes ao dia para garantir que a gema não grude na membrana do ovo. Os agricultores verificam os ovos de codorna regularmente para identificar precocemente quaisquer ovos não desenvolvidos e podem descartá-los para evitar contaminação ou desperdício. As incubadoras possuem recursos como termorregulação automática e isolamento para garantir o desenvolvimento adequado dos ovos. Manter a temperatura e a umidade corretas é importante para uma eclosão bem-sucedida. E gerenciar a proporção correta de machos para fêmeas nas populações de codornas é muito importante. Idealmente, deve haver um macho para cada 10 fêmeas na gaiola de reprodução. Normalmente, os ovos de codorna levam cerca de 17 a 18 dias para eclodir. Aumentar a umidade para cerca de 65% ajuda a amolecer o embrião e a casca do ovo, para que os pintinhos de codorna saiam facilmente da casca. Os agricultores não as retiram da incubadora até 24 horas após o início da incubação, para dar tempo suficiente para que todas as codornizes eclodam. Muitas gerações de codornas são criadas em incubadoras, fazendo com que percam seus instintos naturais de incubar e cuidar de seus filhotes. Portanto, as codornas jovens serão colocadas em quarentena por um período de tempo antes de serem introduzidas no bando de codornas grandes, para garantir que não sejam portadoras de quaisquer patógenos. Para estas aves afastadas do seu ambiente natural, a temperatura é um aspecto importante, porque as codornas são inerentemente sensíveis às flutuações de temperatura.
Este é o fator invisível que causa a perda anual da colheita de codornizes na China. As fazendas modernas utilizam sistemas de iluminação LED que podem ser programados para simular a luz natural do dia. Este ciclo de iluminação economiza energia e pode ser ajustado para fornecer intensidade de luz ideal. Além disso, o sistema de ventilação garante um fluxo constante de ar fresco e mantém a umidade ideal, o que ajuda a prevenir doenças respiratórias e reduzir o estresse nas codornas. Os agricultores fornecem água doce continuamente para evitar que seus rebanhos de codornas fiquem desidratados. Devido ao seu pequeno tamanho e peso, as codornizes são frequentemente criadas em alta densidade em gaiolas. Por isso, se um indivíduo ficar doente, a doença espalhar-se-á facilmente por toda a área. A limpeza e desinfecção dos celeiros também são feitas periodicamente pelos agricultores. Além da manutenção das gaiolas, a prevenção de doenças é uma parte importante da criação de codornas. Os agricultores verificam regularmente suas codornas em busca de sinais de doença. Monitorar o comportamento e o apetite de suas codornas também pode detectar sinais de possíveis problemas de saúde. Alguns sistemas de alojamento fornecem às codornizes mais luz natural e espaço. Isso oferece mais oportunidades para eles executarem comportamentos naturais. No entanto, o número de codornas que vivem em condições de bem-estar elevado é muito baixo e ocorre frequentemente em explorações de pequena escala. As codornas fêmeas começam a botar ovos com 6 a 7 semanas de idade. Eles põem cerca de 300 ovos no primeiro ano de vida. Eles então põem cerca de 150 a 175 ovos no segundo ano, com a produção de ovos diminuindo gradualmente. Isso é tudo o que acontece na linha de produção de ovos de codorna. Os ovos de codorna são processados em esteiras transportadoras. Os ovos velhos e danificados são removidos manualmente. Na primeira etapa, os ovos são lavados em máquina especial, com água morna e desinfetante suave para remover sujeiras e bactérias. Após a lavagem, os ovos são secos e expostos à luz ultravioleta, que desinfeta ainda mais a casca e mata quaisquer patógenos remanescentes. Durante o processo de cozimento, esta máquina gira os ovos usando um mecanismo de fervura em espiral para melhorar o desvio do centro da gema. As cascas dos ovos de codorna são quebradas antes de serem colocadas na máquina de descascar. Os trabalhadores continuam a remover os ovos estragados e a transportar os ovos bons para a fase de marinada. Finalmente, os ovos marinados são resfriados e embalados. Esses sistemas são projetados para processar grandes volumes de ovos com eficiência, garantindo que os ovos cheguem ao mercado intactos e em condições consistentes. Codornizes que não sejam adequadas para a produção de ovos ou reprodução serão mantidas. E garanta que o peso e a qualidade ideais sejam alcançados para a produção de carne. O povo chinês usa a carne de codorna como alimento para a recuperação da saúde, porque contém muitos nutrientes. Quando codornas criadas para carne começam a botar ovos, um mês depois elas são abatidas. A alimentação das codornas deve ser pobre em fibras, rica em nutrientes e de diversos tipos. Além dos alimentos peletizados, também é combinado com diversos alimentos, incluindo farinha de peixe e farinha de milho. Este menu pode complementar a nutrição com algumas vitaminas, antibióticos sintéticos e oligoelementos para que as codornas cresçam de forma estável. Em comparação com outros tipos de aves, a criação de codornizes não custa muito caro, mas os lucros são bastante elevados. Os agricultores chineses também não têm muitas dicas agrícolas, apenas tentam cuidar regularmente da gaiola e da saúde das codornas, para produzir codornas de qualidade. A cidade de Qiaotou promoveu a criação de codornas para aumentar a renda dos moradores, cooperando com os agricultores locais. Até o momento, o número de codornas criadas anualmente em Qiaotou ultrapassou 1 milhão,
porque os ovos e a carne de codorna são amplamente vendidos em muitos lugares, incluindo Xangai e a província de Jiangsu. Eles são massacrados humanamente. Após a depenagem das penas, ocorre a etapa de evisceração para a retirada dos órgãos internos para garantir a limpeza e segurança da carne. A etapa final do processo de produção de carne é o acondicionamento da carcaça da codorna, que pode ser vendida inteira ou processada em diferentes partes dependendo do mercado. Não só na China, a carne de codorna é popular em outros países. Os pratos de codorna tornaram-se uma característica da cultura asiática de comida de rua.